Gente, vamos seguir falando da rivalidade entre Flamengo e Atlético Mineiro, né? Esse assunto que agora eu gravaria o terceiro vídeo sobre ele. Mas antes de eu continuar, eu peço por gentileza para vocês que curtam aí, deem o seu like, façam isso agora, não deixem para depois, senão vocês esquecem, né? E que se vocês puderem fazer a gentileza de se inscrever no canal, eu agradeço muito. Continuando então. Flamengo e Atlético Mineiro já tinham desenvolvido uma rivalidade, né, em 1979, como eu mostrei no primeiro vídeo, um jogo amistoso em que o Flamengo goleou por 5-1 e o Pelé jogou com a camisa do Flamengo, mas quem roubou a cena foi o Zico, né? O Zico jogou muito, fez 4 gols nesse jogo, né? O pessoal do Atlético ficou meio mordido. E em 1980, como eu mostrei no segundo vídeo, né? Em 1980, Flamengo e Atlético fizeram a final do Campeonato Brasileiro, né? No primeiro jogo no Mineirão, o Atlético ganhou por 1-0, o gol do Reinaldo, né? Mas no segundo jogo, o Flamengo ganhou por 3-2, né? Com 2 gols do Nunes e 1 gol do Zico, né? E o Reinaldo marcou os 2 do Atlético, né? E esse jogo foi épico, né? É um dos maiores jogos da história do futebol brasileiro, se não o maior jogo da história do futebol brasileiro, e eu descrevi isso lá no segundo vídeo, né? Bom, em 1981, a rivalidade ganharia um novo capítulo, um novo e explosivo capítulo, né? É porque os dois clubes se classificaram para a Copa Libertadores da América, né? O Flamengo como campeão brasileiro e o Atlético como vice-campeão brasileiro. E naquela época, a Libertadores da América ela só tinha 2 clubes por cada país, né? Então os 2 clubes brasileiros foram exatamente o Flamengo e o Atlético Mineiro, né? E mais, a regra daquela época previa que nas chaves de 4, na primeira fase, os 2 clubes do mesmo país ficassem no mesmo grupo, né? Com outros 2 clubes de um mesmo país, né? Então aconteceu que o sorteio indicou que Flamengo, Atlético Mineiro, Olímpia e Cerro Porteño, Olímpia e Cerro Porteño do Paraguai ficaram no mesmo grupo, né? E então jogaram dentro dos grupos, né? Dentro dos grupos, o Flamengo e o Atlético Mineiro empataram de 2-2 no Mineirão, né? E o Flamengo e o Atlético Mineiro empataram de 2-2 no Maracanã, né? E o grupo terminou empatado entre Flamengo e Atlético Mineiro, né? Só um passava. Então, como o grupo ficou empatado, em tudo, saldo de gols, número de vitórias, tudo empatado, né? Tudo absolutamente igual, né? Foi marcado um terceiro jogo, né? Um jogo de desempate entre Flamengo e Atlético que seria jogado no estádio Serra Dourada, em Goiânia, né? Em Goiás. Então esse jogo ele atraiu muita atenção, né? O que o jogo dizia? Quem ganhasse o jogo era o classificado para a fase seguinte, né? Se desse empate haveria uma prorrogação e aí quem vencesse a prorrogação se classificava, né? E se continuasse empatado ao fim da prorrogação, o Flamengo seria o classificado, unicamente por quê? Porque o Flamengo era o campeão brasileiro e o Atlético era o vice-campeão brasileiro, né? Então o jogo foi muito tenso, começou muito tenso, bate daqui, bate de lá, a grosseria descambando de ambos os lados, né? O pessoal batendo que nem gente grande, né? Foi na hora que lá pelos 20 e poucos minutos do primeiro tempo, José Roberto Reit, né? Que alguns também chamam de José Roberto Wrong, né? Ou seja, não é o José Roberto certo, é o José Roberto errado, né? Ele chama o Toninho Cerezo, que era o capitão do Atlético Mineiro, ou Chicão, né? Não sei qual dos dois era o capitão do Atlético Mineiro, e chama o Zico, que era o capitão do Flamengo. E ele diz: olha, isso aqui tá violento demais, que não tenha nenhuma entrada por trás, porque se tiver entrada por trás eu vou expulsar, né? Isso foi confirmado pelo Zico, inclusive,
em um vídeo recente, né? Se houver alguma entrada por trás, eu vou expulsar. Vocês avisem para os seus times, né? E aí eles voltaram e tudo, né? O jogo prosseguiu. Daqui a pouco o Zico pega uma bola na defesa, né? No meio, mas na defesa, e tenta sair jogando, dribla o Reinaldo. O Reinaldo dá uma por trás no Zico, né? Só que não foi daquelas violentas, né? Foi uma jogada normal, sem perigo de machucar, sem nada. Foi uma jogada normal. Foi por trás, mas foi normal. Pô, o José Roberto Reit não teve dúvida. Foi lá e expulsou o Reinaldo. Expulsou logo o melhor jogador do Atlético Mineiro, né? E aí o clima ficou mais tenso ainda, né? Poucos minutos depois, o Éder, aborrecido com a decisão do José Roberto Reit de expulsar o Reinaldo, ele vai bater um lateral ou uma falta e ele xinga o José Roberto Reit. Aí o José Roberto Reit foi lá e expulsou o Éder. E aí começou aquele tumulto, né? Gente em campo, bate-boca, né? Disse-me-disse, tudo isso, né? O Chicão, né? O gentilíssimo Chicão, né? O Brucutu foi lá e também falou pro José Roberto Reit, aí também foi expulso, né? E depois disso tudo acontecer, o Palhinha, ele estava falando para os jogadores, vamos lá, 11 contra 9, mas a gente encara e tal, e... Ah, não, mas ele expulsou o Chicão também. Aí o Palhinha vira pro Reit, pô, Reit, se você quer, dá logo pro Flamengo de uma vez. Aí o Palhinha foi expulso também. Conclusão, o Atlético ficou com 7 jogadores contra 11 do Flamengo, né? O jogo recomeçou, aí um atacante do Atlético tomou uma voadora do Marinho do Flamengo, e nem cartão amarelo ele tomou. Aí o pessoal do Atlético se irritou, né? Vocês sabem que com menos de 7 não pode ter jogo, né? Um time com menos de 7 não pode ter jogo, né? E aí o que aconteceu? O João Leite caiu na área, né? O João Leite, o goleiro do Atlético, caiu na área, simulando uma contusão, e o Wright perdeu a paciência e expulsou ele também. Então assim acabou o jogo. Na verdade foram 30 e poucos minutos de bola rolando, né? E como o Atlético ficou com 6 jogadores, o jogo terminou 0-0 e o empate era do Flamengo. O Flamengo se classificou. Mas o pessoal do Galo, gente, ficou numa ira que permanece até hoje, né? Diz que foi roubado, né? E é meio difícil fazer essa análise, né? Porque se por um lado o Reinaldo realmente fez a falta por trás e o Reit tinha prevenido que não, falta por trás vai ser expulsão, por esse lado teria que ter expulsado o Reinaldo mesmo. Mas por outro lado a falta foi tão despretensiosa, vamos dizer assim, foi apenas para retardar a saída de bola do Flamengo, então não justificava expulsar. Então eu acho que o Atlético Mineiro foi prejudicado nessa, né? E os caras ficaram danados da vida. Agora, gente, prestem atenção. Se ninguém fosse expulso em 11 contra 11, talvez o Atlético Mineiro ganhasse, né? Só que o Flamengo tinha mais chance de ganhar, por um motivo muito simples. O time do Flamengo era melhor. O time do Atlético era um timaço, mas tinha algumas vulnerabilidades, né? Por exemplo, o Osmar Guarnelli, zagueiro, ele era um bom jogador, mas ele achava que jogava mais do que realmente jogava, né? Jorge Valença era um lateral esquerdo comum, né? Chicão, um brucutu com pouca técnica, né? Pedrinho Gaúcho, jogador normal, né? Enfim, eu acho que ali no pau a pau, né? A chance maior era de o Flamengo passar sem haver interferência, né? Mas passou de uma maneira menos digna, né? Mas dali partiu para ganhar a Libertadores da América, sua primeira Libertadores da América, e depois foi campeão do mundo, né? O Flamengo foi campeão do mundo, né? Bom, mas essa rivalidade ainda continuaria e continua por muitos e muitos anos. Eu, no próximo vídeo, venho aqui contar outro capítulo dela. Eu sou Luiz Felipe Chateaubriand e agradeço pela assistência.